Você provavelmente conhece as 4 estações: verão, outono, inverno e primavera. Mas você sabia que no Japão existem 72 estações? Hoje vamos acompanhar essa poética forma de olhar as estações do ano. E depois desse vídeo, você vai mudar completamente sua visão sobre as estações. Então vem para o Clube de Literatura. O mundo sempre foi dividido em 4 estações: verão, outono, inverno e primavera. Porém, há muito tempo atrás na China, eles viram a necessidade de criar 24 estações, baseadas em eventos lunares e solares para ajudar no cultivo. Porque antigamente a agricultura dominava a China, mas como que saiu de 24 para 72 estações? Em 1685, o astrônomo japonês Shibukawa Shunkai adaptou os 24 termos solares para o Japão e criou as 72 microestações. Para ele, dividir as estações em apenas 4 era muito simples, havia muito mais acontecendo. Então começou uma jornada poética pelo ano japonês, em que a terra floresce com vida. Ao invés de falar por 3 meses que é primavera, por um curto período de dia, as estações mudam. E ao invés de apenas dizer que é primavera, se fala que é a época das flores de cerejeira nascerem. E após alguns dias, a estação muda e se torna a época em que os pardais emergem do gelo. Após 3 dias, vem a época em que a terra se torna úmida. E assim, de forma poética, vai se contando as estações do ano e o nascer da vida na natureza. Agora vou contar em ordem todas as 72 microestações, enquanto podemos imaginar a vida e o ciclo dela se passando durante o ano, nessa jornada poética. Tudo começa do dia 4 ao dia 8 de fevereiro, o começo da primavera no Japão. Ao invés de falar que apenas é primavera, se diz que é a época em que os ventos do leste derretem o gelo. Logo após, do dia 9 ao dia 13, é a época em que os pássaros começam a cantar. Após, é a época em que os peixes submergem do gelo. A época em que a chuva umedece o solo. A época em que a neblina surge. A época em que os insetos saem da toca. A época em que as flores de pêssego florescem. A época em que as largatas se tornam borboletas. A época em que os pardais constroem seus ninhos. A época em que as flores de cerejeira nascem. A época em que os trovões caem do céu. A época em que as andorinhas retornam. A época em que os gansos selvagens voam para o norte. A época em que surgem os primeiros arco-íris. A época em que os primeiros juncos nascem. A época da última geada. A época em que as peônias florescem. E com isso se encerra a primavera. Muito mais poético que apenas dizer que é primavera. Depois começa o verão. A época em que os sapos começam a coachar e que as larvas voltam à superfície. A época em que brotam os primeiros bambuzeiros e que os animais começam a se alimentar das folhas de amoeiro. A época em que os cártamos florescem e o trigo é colhido. A época em que os louva-a-Deus eclodem. A época em que surgem os vagalumes e as ameixas ficam amarelas. A época em que as íris florescem e os ventos quentes começam a soprar. A época que floresce as primeiras flores de lótus e os gaviões aprendem a voar. As árvores produzem semente e a terra fica úmida e a chuva cai. Após isso começa o outono. Os ventos frios sopram, as geadas cantam e o nevoeiro cai. O calor diminui e o arroz amadurece. O orvalho brilha e os pássaros cantam. Os trovões param e os insetos se escondem no subsolo. Os agricultores aram o campo. Os gansos selvagens voltam. Crisântemos florescem e os grilos cantam na porta. Cai a primeira geada. Às vezes chove e as folhas de bordo se transformam em amarelo.
E então começa o inverno, a época que as camélias florescem e a terra começa a congelar. Os arco-íris estão escondidos e o vento norte sopra as folhas para longe. As folhas de mandarim começam a ficar amarelas. O frio chega e os ursos hibernam. E os salmões se reúnem e nadam rio acima. Os corvos perdem seus chifres e o trigo brota sobre a neve. A salsa floresce, o gelo engrossa, as galinhas começam a botar ovos. E os riachos derretem o gelo. E essas são as 72 microestações japonesas. Se você gosta desse tipo de vídeo sobre curiosidades asiáticas, eu te convido a se inscrever nesse canal. Todas as quinta-feiras tem vídeo sobre alguma curiosidade asiática ou contos de amor, romance e terror asiático. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e vem fazer parte do clube de literatura. Na descrição do vídeo vai ter uma playlist de contos e curiosidades asiáticas. E também vou deixar uma playlist de edits de anime. Não se esquece de ativar o sininho para caso você se esqueça, você ser lembrado que quinta-feira tem vídeo. Se você gostou, curte o vídeo que deu muito trabalho para fazer ele. Até a próxima quinta-feira, na próxima reunião do Clube de Literatura.